Boa tarde a todos, eu sou Kleber Fernandes, consultor de soldagem e revestimentos especiais de peças. Uma ótima semana, estamos aí na quarta-feira, ainda tem metade da semana para a gente desenvolver bons negócios, se Deus quiser. Dando continuidade nos vídeos que eu estou gravando, pessoal, sobre recuperação e revestimento de peças, eu quero falar um pouquinho hoje sobre o metal de base. O metal de base, análise do metal de base que você vai soldar, é o primeiro passo, para uma solução de revestimento de sucesso, ok? Então a gente tem que entender como se comporta o metal de base, qual é o tipo de metal de base que a gente vai soldar, né? Cada metal de base suporta de uma certa forma, por exemplo, a temperatura, né? Então tem metais de base que suportam tanto baixa temperatura como altas temperaturas, né? Sem se preocupar com descontinuidades, com trincas e deformações. Dependendo do metal de base, a gente já tem que começar a se preocupar, né? Tem metais de base que temperam, né? Eles sofrem transformações metalúrgicas de acordo com o aquecimento e resfriamento rápido. Então nós temos que analisar cada material de base para ter sucesso na nossa solução. E quais são os metais de base mais utilizados, né? Os principais que nós encontramos aí no mercado em geral e o que a gente tem que se ater, tem que analisar. São eles os aço carbono, né? Tanto baixo carbono, baixo teor de carbono, médio teor de carbono, como alto teor de carbono, né? Em função do teor de carbono, nós temos que já aplicar um pré-aquecimento, né? Normalmente, quando o aço requer um pré-aquecimento, nós temos que dar um pré-aquecimento, manter a temperatura durante a soldagem e após a soldagem fazer um resfriamento lento, para que não haja transformações metalúrgicas significativas e fragilize o material, né? Então, o aço carbono, nós temos aí alto, baixo e médio carbono, né? Depois nós temos aços ligados, que são aços que além do carbono ele contém elementos de liga, né? Como cromo, níquel, molibdênio, vanádio e assim vai, né? Então ele contém também teores significativos de outros elementos químicos, né? Além dos aços ligados, nós temos aí o baixa liga e alta resistência, que são aços carbono que contém elementos de liga em teor menor, né? Mas em teor menor que proporcionam já características mecânicas diferenciadas para ele, né? Então aços que já suportam mais impacto, mais resistência mecânica e assim vai, uma série de propriedades mecânicas que dependem e variam de acordo com o elemento químico que está variando ali dentro desses materiais. Então esses são os baixa liga e alta resistência. Nós temos também aços com resistência à abrasão, então são aços com alta resistência à abrasão, né? São aços normalmente até de alta dureza e eles suportam realmente alta abrasão. Temos o aço manganês. O aço manganês é um aço de propriedade bem particular, específica. São aços que endurecem em serviço, normalmente austeníticos. Então normalmente eles não temperam e eles têm uma característica bem peculiar. Eles endurecem em serviço. Quando você solda, ele ainda é maleável e conforme ele trabalha, recebe impacto, ele endurece somente a superfície. Internamente ele continua maleável. Essa é uma propriedade bem interessante, né? Porque ele fica resistente ao desgaste na superfície e dentro ele tem um bom alongamento ainda, o que impede a trincas e quebras, né? Temos os aços inoxidáveis, né? Mais comuns aí, todos conhecem melhor. Normalmente série 300 e série 400, né? O série 300 austenítico, o série 400 ferríticos ou martensíticos, né? Temos os aços ferramenta, já que são aços ligados com propriedades para corte, né? Muito usado em ferramentas de estamparia, corte, dobra, repuxo. Então são aços de alta resistência a impacto, a corte, etc, né? E temos também o ferro fundido, né? Que é um material que contém ferro, carbono e com altíssimo carbono, né? Então ele cai na categoria do ferro fundido.
Então aí muito utilizado em geral também na indústria, né? E de soldabilidade delicada, né? Dá para soldar ferro fundido? Sem dúvida, dá para soldar, mas tem que saber soldar. Em vídeos posteriores eu vou falar sobre isso, né? Então esses são os materiais, pessoal. Eu queria dar um briefing nos principais metais de base que a gente encontra no mercado. É o que a gente tem que analisar, é o primeiro passo para a gente analisar quando a gente vai recuperar uma peça. Qual é o metal de base? Então esse ponto é fundamental para que a gente tenha sucesso, para que não tenha trincas, quebras, né? E que consiga uma solda de sucesso. Ok? Então essa foi a dica de hoje. Depois nos próximos vídeos a gente vai detalhar um pouco melhor alguns materiais e técnicas, principalmente para soldar cada um deles. Um forte abraço, uma ótima semana e bons negócios. Um abraço, tchau, tchau!